Boa noite, gestão esportiva. Estamos aqui, há muito tempo passamos para falar de Breaking Sport News, com sotaque bem inglês. Nosso Breaking Sport News aí, pegando atualizações recentes. Estivemos um pouquinho afastados, mas devemos voltar com força aí a definir uma regularidade, dando força ao nosso canal aqui, mtrajano.gestão esportiva. E o mundo do futebol aí em particular está pegando fogo, aliás, com o mundo inteiro, com o acesso às informações, o racismo sempre sendo discutido. Aqui eu falo do racismo isento de qualquer linha ideológica, partidária, estrutural, velada. Vamos falar aqui enquanto de respeito ao ser humano. Racismo vem de raça. Estamos falando aqui da raça humana ou da injúria racial, que são dois tipos de crimes diferentes. Mas no esporte são coisas que não combinam. Para falar de esporte, vem à tona o que? Saúde, entretenimento, lazer, integração de quem assiste. Paga por uma exposição de um negócio, paga por um ambiente que você quer ter um retorno agradável. Mas não dá para dissociar o esporte, seus profissionais, seus personagens que o executam, que tem contratos, tem imagens, tem todo um contexto de transmissão, não podem fugir de exemplos. Então é importante, sim, não dissociar do social, do contexto mais macro em que estamos inseridos, enquanto civilização, população e imersos nesse globo terrestre. Um ambiente que deveria ser de família, mas longe de brigas, confusões e, volto a repetir, maus exemplos. Mas também temos que ter um mínimo de sensação de presença de humanidade. O direito não pode faltar na sua questão mais essencial. Quando aprendemos e sabemos que também tem que valer para nós, e não apontar o dedo para o outro como se um dia não pudéssemos nós estarmos no lugar dele. Todo réu é inocente até que se prove o contrário. E não é todo o réu é acusado até que se prove o contrário. E quando a gente fala o termo réu, já como se estivesse já num júri, num tribunal, estamos falando aqui da grande massa julgadora, o tribunal das redes sociais. Os trâmites precisam serem respeitados. Julgamos, sentenciamos, executamos como juízes da academia da internet, pessoas que ignoramos ter família, amigos e mais do que isso, índoles que nós desconhecemos. Principalmente porque não é um parente nosso, não é um amigo nosso, eu não conheço ele. E ignorando interesses mais escusos que tem por trás, infelizmente, da grande mídia, imprensa formal. Existe sim. Longe daqui de mim falar de minoria ou maioria. Estamos falando que existem interesses, muitas vezes monopolistas, dominadores, que envolvem marcas, patrocinadores, que colocam o ser humano, sejam eles profissionais do esporte ou espectadores, telespectadores, torcedores, como meros objetos de manobra e consumidores dos seus produtos. Como torcedor, como admirador, como esportista, eu não me sinto confortável em ver muitas vezes ataques, julgamentos ou linchamentos virtuais de qualquer uma das partes. É verdade que muitas vezes projetamos muito
mais nosso inconsciente, através dos nossos gestos, nossa comunicação não verbal, representada em 70%, do que necessariamente palavras. Mas às vezes essas palavras saem. Mas quando elas saem, na grande maioria das vezes a gente perde a oportunidade de dizer foi mal, desculpe, perdoe, não quis dizer isso. Aconteceu naquele jogo do PSG contra um time turco, em que lá um quarto árbitro foi falar com o árbitro central da partida e se referiu a alguém que estava no banco, dizendo ali, aquele negro. Por que ele não falou aquele número 7, aquele de camisa azul, aquele está ali sentado? Ainda mais o esporte, é tudo identificado por número. Ah, mas ele não tinha número, aquele casaco verde, aquele casaco laranja. Da mesma forma que muitas vezes um japonês não gosta de ser referido como vem cá japa, China, vem cá China. A não ser que dê essa permissão para isso, né? Eu já vivi situações de dizer assim, procura ali no bairro tal, fala com índio. Depende da conotação, da entonação e a permissividade que se é dada. E aí entra a questão do campo da psicologia, o campo da intimidade. O racismo não está na palavra negro ou preto, está em como pejorativamente o coloca, como uma condição inferior, uma condição de sub-raça, uma condição de inferiorização. Aí alguém vai dizer, não, Trajano, mas tem aquela opção, o meu neguinho, minha neguinha, um carinho de intimidade, isso é racismo? Não. Vem cá, meu nego. O presidente da República tem um grande parceiro aí, amigo, chamado Hélio Negão. Ele é conhecido assim, gosta de ser chamado assim. É racismo. Mas daí eu não conheço você, não tenho nenhuma intimidade, estou numa relação profissional e chamo aquele negro ali que quer falar com você. Aquele árabe ali que quer falar, aquele terrorista que quer falar com você, porque eu vou achar que todo árabe é terrorista e todo muçulmano é árabe, eu faço confusão na minha cabeça. Paraíba. Não tenho intimidade nenhuma com ele, a não ser que o apelido do cara seja Paraíba, ele aceite aquela condição. Eu acho que eu estou me fazendo entender. Mas daí você se referir a todo nordestino como Paraíba, com todo respeito a Paraíba, que é um estado lindo e digno e honrado, como a Bahia, como Pernambuco, como Piauí, você chama todo o Nordeste de Paraíba, tem um sarcasmo, tem um desdém na voz, no olhar, que a gente chama de xenofobia. Então, quando eu me refiro a alguém, ou juiz, ou árbitro, fulano de tal, um negro ali, tem um negro aqui que está causando tumulto, isso é injúria racial. Isso é um ponto. Todo mundo viu, gerou confusão, os times se retiraram de campo, o jogo continuou no dia seguinte. E vai ter sanções cabíveis aí no meio esportivo e até fora dele, quando vai para a esfera criminal. Aí viemos para o Brasil e temos um fato ontem aí que mexeu a comunidade esportiva, em que não teve nenhuma evidência de testemunha, que no caso aí é a testemunha ocular, que a prova aí não é material, a prova aí é testemunhal, digamos assim, a presunção, mas está tendo um linchamento público aí do fato, misturado com oportunismo. Nem as câmeras do VAR pegaram, nem o próprio time viu, ouviu nada, porque senão teriam a mesma reação, com certeza, desse jogo do PSG com o time turco. Só quem ouviu, e com todo respeito, é o acusador. E aí, como se diz na área, a legislação, é preponderante a voz da vítima. E aí eu coloco aspas nessa vítima. Porque para se falar em vítima e culpado, a gente tem que ter a prova material ou imaterial ou presumida. Por enquanto está na acusação. A minha palavra é que tem que ser respeitada. A revolta, a indignação do personagem, que eu não vou citar nomes aqui, mas todo mundo sabe do que se trata, foi o jogo Flamengo e Bahia, e que o próprio árbitro anotou na súmula que
o acusador alega ter ouvido. Não necessariamente com essas palavras. Então, é bom que a gente, antes de linchar os outros, principalmente o acusado, dê a ele o benefício da dúvida e da defesa. É importante isso. A gente entra nos comentários aí, Facebook, Twitter, Instagram, a gente vê linchamento. Au! Foi racismo. Não é racismo, é injúria. Já começou errado aí. Tem que punir. Como se a gente a sentencia sem ser advogado, promotor, juiz, gente. A vida é feita de bombeiros, médicos, advogados, motoristas de ônibus, de Uber, garis, tem todo uma... Cada profissional, cada macaco no seu galho. E quando eu falo macaco aqui, eu também sou um macaco branco. Eu sou engenheiro, eu sou um macaco da engenharia. E um macaco gordo até, macaco das antigas. Não tão antiga assim, né? 20 anos de área. Mas macaco no sentido aqui, que eu tenho até medo de falar essa palavra macaco. Porque vão dizer, Trajano, esse macaco branco você aí, você está sendo racista com você mesmo. A gente fala macaco aqui no sentido do dito popular. Deixar bem explicado. Então a gente não pode fazer esse linchamento público. Tem uns casos aí, gente, a pessoa tem família, a pessoa tem uma vida. Até que se prova o contrário, todo mundo é inocente. Pronto. Se posicione, empatia mais, por favor. O filho, a irmã, a mulher, está sendo apontado o dedo na rua. Eles não têm nada a ver com isso. Até porque não se sabe se ele fez nada. O acusado. Futebol é paixão, é emoção, é adrenalina, é estresse, é suadeira, é cabeça quente. E a postura dos clubes, seus dirigentes, tem que ser o mais cautelosa possível, blindando o seu profissional e o seu empregado, e não punindo com um afastamento temporário, preventivo, como se fosse polícia. Como se tivesse que dar uma satisfação ao clube lá, que está já a nível de DP. Cuidado que a prevaricação existe, viu? Se está acusando, vai ter que provar. Tem que levar testemunha. E a polícia tem técnicas para descobrir se é verdade ou mentira. Cuidado. Então a gente, qualquer área na vida, temos um caso no linchamento de um retrato falado aí, a polícia, os especialistas são contra o retrato falado porque dá margem a falhas, de uma mulher que foi linchada em praça pública acusada de tráfico de crianças. E tinha criança vibrando como na Roma antiga. E tem gente que diz, tem que matar mesmo, tem que prender. Gente, do outro lado tem famílias, do outro lado tem pessoas. Até quando um bandido mata alguém, a mãe não queria que o filho fizesse aquilo, muitas vezes. Aliás, não, nunca queria, nem o pai. Morrem de vergonha, estão sendo punidos. E a gente massacra. Mais empatia, por favor. Mais compaixão. Gestores de clube, de acusador e acusado, blindem seus jogadores, seus profissionais, sim, mas não exponham. Eu preciso daquele profissional, ainda mais quando é um profissional bom. Tanto o acusador como o acusado jogaram bem a partida. Dominam a técnica do esporte, do futebol. O clube do acusador está numa situação mais confortável do que a do acusado, que precisa do jogador. E eu venho com um argumento de preservação e proteção que muitas vezes o tiro sai pela culatra. Eu acabo queimando mais do que ajudando. É uma admissão de culpa sem ter prova. E, gente, pelo amor de Deus, é muito fácil se esconder numa tela e atacar os outros. Mais compaixão, por favor. Olhe nos olhos. É muito fácil estar atrás de uma tela e descer o cacete. E largar lá o doce gravado. Vamos medir as consequências. Do outro lado tem um ser humano. Tem famílias. E mais, todo mundo erra. Sabia? Todo mundo erra. Todo mundo tem direito a se arrepender e pedir desculpa. Quando assim o fizer. Mas quando essa pessoa não fez e está veementemente dizendo não fiz, acredite nela tão quanto quem diz que tem certeza que ouviu. Porque só foi no pé do ouvido dele. Quem acompanha um pouquinho de futebol, vê pela reação que realmente foi intempestiva. Ele pode ter ouvido outra coisa. O acusado já está alegando que não falou a palavra que ele disse ter ouvido. Negro.
diz que falou em castelhano, cala-te, puto. Cala-te, puto. É bem diferente de negro. A não ser que alguém ali no calor da emoção estava surdo e ouvindo mal. Então a gente tem que ter cuidado com esses linchamentos virtuais, públicos, porque do outro lado tem família. Tem pessoas que têm filhos, estão na escola. Cuidado. Falar em gestão, os ditos líderes, que é diferente do chefe, tem que dar exemplo de equilíbrio, sensatez. E num clube dito democrático, tem que ouvir, saber ouvir sua torcida e principalmente aqueles que sustentam o clube com sua mensalidade, com sua anuidade, com seus pagamentos. Ninguém é dono do clube. Eu estou gerente, eu estou diretor, eu estou presidente, eleito democraticamente. Não existe aqui um déspota nem um centralizador. E a humildade é o caminho da liderança. Estamos vivendo hoje até pela facilidade, da acessibilidade das informações na internet. Infelizmente, o tema racismo, que tem que ser uma questão de humanidade e respeito ao próximo, como qualquer etnia. Eu sempre costumo dizer, all lives matter? Yes. All lives too matter. Eu lembro que uma vez um professor catedrático de português disse assim, que o nome do cantor deveria ser Gabriel Um Pensador e não O Pensador. Porque quando fala O Pensador, o artigo definido, parece que ele é único. Deveria ser Gabriel Um Pensador. Mas aí é o nome artístico dele lá. A mesma coisa, gente. Quando a gente fala de todas as vidas, importam. Todas. A gente vê perseguição aí, discriminação e intolerância com árabes, muçulmanos, com judeus, com chineses, com nordestinos. A misoginia, o feminismo, o feminicídio, a intolerância religiosa, a perseguição a umbandista, candomblessista, católico, até espírita, como eu. Eu até hoje, depois de 25 anos de espiritismo, o senhor pergunta, é macumba? É trabalho magia negra? Faz quer dizer, ainda é umas piadinhas, mas eu não ligo. Procuro estudar, faço minhas palestras, trago hoje minha contribuição aqui de segurança para o esporte. E estou aqui, humildemente, querendo penetrar nesse mercado tão disputado, com pessoas tão boas. Mas falar de racismo, de tolerância, de amor ao próximo, tem que passar pelo crivo do bom senso e da empatia. Sem extremismo, sem marketismos, sem exibicionismos, em troca de imagem pública. Visão de relação empregador-empregado. Proteja seu empregado, proteja seu jogador, blinde ele, mas converse com ele como ele quer ser blindado. Ninguém é dono de clube, não. Até a década de 80, 70 para trás tinha muitos donos, caciques de clube. Hoje a gente tem gestores, coachings. Então, devagar que o santo é de barro. Bora ouvir o sócio, bora ouvir quem paga, bora ouvir a torcida que não pode pagar. Centralização de decisões, não. Tem ninguém melhor que ninguém aqui. Até porque o clube é muito maior que uma pessoa. Boa noite.